E aí pessoal, Evandro Luz e hoje nós vamos ter o tutorial do Mirror Blocks. Se você já resolve 3x3x3, você não vai precisar aprender mais nada para resolver esse puzzle, apenas vai ter que fazer aí uma analogia entre as cores e as formas, né? Bem, não tem muito segredo. Se você ainda não sabe resolver o 3x3x3 colorido, sugiro que você vá no meu canal, Eximio18. Tem 7 vídeos lá onde você vai aprender a resolver por camadas. E caso já resolva por camadas e queira aí resolver por algum método avançado, eu tenho todo o Friedrich, os 119 casos, ou CFOP, CFOP, como queira chamar, aqui nesse mesmo canal da minha amiga Ivana Ribas, já que estou fazendo esse vídeo para o canal dela. Bem, vamos começar aí com a cruz básica, e o que eu quero que você entenda antes da gente embaralhar e começar a resolver é o seguinte. O que você vai ter que saber sobre o shape do cubo? No colorido, você tem aí as duas cores claras que se opõem, o branco e o amarelo. Normalmente deixamos o branco para baixo. Nesse aqui nós vamos combinar que o branco vai ser aqui a camada fininha, então a parte de baixo aqui dela será o branco e aqui em cima obviamente o amarelo, tá? No colorido você tem aí duas cores frias que se opõem, o verde e o azul, e duas quentes, o vermelho e o laranja. E se você colocar o verde na frente, o laranja fica à direita. Bem, aqui vai funcionar assim. Imagine que o verde, por exemplo, é a peça menorzinha aqui, ó. A maior se opõe, tá vendo? E as duas médias se opõem, sendo que você tem assim, a menor e a média menor, e a maior e a média maior, porque as duas médias têm uma diferença de tamanho, obviamente. Bem, sabendo disso, você já sabe o shape do cubo, e agora já dá pra gente embaralhar e fazer a cruz. Embaralhado, às vezes ele assusta um pouco. Você já pode aí fazer a cruz de forma direta, né? Já que se você souber aí o shape do cubo, mas normalmente não é bem assim, tá? Eu não vou me ater muito a como fazer a cruz de forma direta, porque cada embaralhamento vem uma cruz diferente, então isso aí você com o tempo vai ter que pegar o jeito, né? Agora estava um tanto quanto fácil. Confesso que nem sempre eu tenho essa facilidade também de fazer a cruz. Até no cubo colorido, normalmente, às vezes a gente se bate um pouquinho para fazer a cruz, só os cubistas bem experientes é que batem o olho e já resolvem o melhor método, aí, o melhor caminho, né? Então, eu vou mostrar agora uma maneira mais básica de você fazer a cruz, independente de se você vai resolver pelo Friedrich ou vai resolver aí por camadas, tá? E da mesma maneira que no colorido, você vai achar as pecinhas, no caso aqui as chatinhas, como se fossem brancas, né? E vai arrumar um jeito de colocar, né? Você pode colocar de uma em uma. Então, para não dificultar muito, ao invés de já resolver toda a cruz, como vai fazer igual no colorido, você vai colocando de uma em uma. Por exemplo, tem uma aqui que já está alinhada, ó, como se fosse no branco, né? Então, vamos colocar ela no lugar. Se você tiver dúvida, você vai testando, ó, que nem no caso, é aqui mesmo, tá? Aí você tem uma, olha, que ela já está alinhada aqui no centro adjacente. Ó. Então vamos colocar ela, né? Vamos aí pelo caminho fácil, vamos dizer assim. E duas ficaram em cima. Então você tem aqui a menorzinha, né? E já alinhou a outra também. Então as duas estão alinhadas, vamos descer, né? E descer a outra também, e está feito aí a cruz. Uma peça por peça, sem você ter que pensar muito, né? E vamos também ver aí uma outra maneira, tá? Normalmente você coloca as peças em cima, tá? Se você faz pela maneira bem básica mesmo, você faz colocando as peças do branco no amarelo, certo? O amarelo é o grandão e você coloca a menorzinha aqui no grandão
e depois vai alinhá-las. Vamos supor que não esteja alinhada, você vai procurar, né? Por exemplo, essa peça aqui ela não bateu a altura. Você vai procurar aonde bata a altura, né? Ó. Aqui bateu. E aí você vai descer essa peça. E vai repetir isso, né, com as outras. Então, por exemplo, você tem aqui a peça menor, você está vendo que ela já está alinhada aqui, mas vamos fazer de conta que ela não está, né? É só subir elas como você viu aqui. Você vai procurando, olha. E vai fazendo assim com todas elas, igualzinho você faz com o colorido. E ao término você vai ter a cruz montada da mesma maneira que você tem a cruz montada com o colorido. Uma outra dica que eu vou dar também é a seguinte. Bem, agora eu não embaralhei, só coloquei as peças em uma posição fácil aqui para você entender uma coisa. Imagine que você, por exemplo, você vai montar a cruz direto no branco, como se fosse o branco, no caso aqui a altura menor, né? Só que você vai fazer o seguinte. Você não vai montar todas, imagine que você tem uma dificuldade para fazer isso, tá? Mas você vai reconhecer, não todas, mas vai reconhecer duas. A pequenininha, no caso, temos aqui ó, a bem pequenininha, ó, a mais estreita, e a mais longa, né? Ou larga, como eu prefiro chamar, mas como é o sentido longitudinal, né? Vamos chamar da mais curta e a mais longa. Bem, como ela já está aqui no branco, vamos alinhar. Ó, alinhamos ela ali, tá? A outra já está aqui, alinhada no adjacente, a gente vai descer e colocamos a menor e a maior. E aí você vai fazer o seguinte, independente de onde estejam as outras, você vai colocá-las, em qualquer posição. Só que daí vai acontecer isso aqui, ó. Você vai ter aí as duas alinhadas e as outras não. Então você vai colocar as duas, que é como se fosse, por exemplo, o verde e o azul. Você vai colocar aqui para o lado, tá? Para o lado. E na tua frente você vai ter aqui ao longo as duas que estão erradas. Você vai fazer o seguinte, duas aqui no meio, esse meu cubo aqui ele está um pouco duro, porque ele já quebrou, eu já remontei ele com parafusos de outro cubo, né? Então você vai ter aí dois movimentos aí no meio, vai ter dois movimentos em cima e dois no meio. É um truque que também se faz no colorido, né? E você vai ter aí a cruz. Bem, como eu falei, não precisamos falar muito aí sobre a cruz, porque cada um vai arrumar um jeito de fazer, cada embaralhamento vai ter um jeito de fazer, né? O importante vai ser de agora para frente, onde a gente vai fazer aí o restante, a primeira e segunda camada, de duas formas, uma por vez e as duas junto aí com F2L. Vamos lá. Notando aí esse embaralhamento da maneira como caiu, você viu que já veio uma maquininha. Então a gente vai tratar inicialmente de fazer aí por camadas, onde você vai realmente montar aí a primeira camadinha, a mais chatinha, né? A menor delas, para depois a segunda camada como se fosse o método básico. Depois vamos tratar da F2L como colocar as duas pecinhas juntos, né? Eu não vou dar muita importância ao looking ahead. Tá? Como é um tutorial, isso não importa, não é uma solve comentada. E eu vou dar umas dicas de como você fazer pequenos testes, porque às vezes é fácil confundir alturas, peças, tal. Então você vai fazer pequenos testes para verificar aí se as peças estão corretas ou não. Mas isso no vídeo 2, porque é um tanto quanto extenso, então vamos dividir aí, como diria o nosso amigo Jack, por partes, né? Até o vídeo 2.